eu vou pedir para você abrir sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo, na sua segunda carta, à igreja de Corinto. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. No primeiro capítulo, eu quero ler a partir do verso 12. Paulo ele escreve essa segunda carta aos Coríntios, e ainda nesse momento ele enfrenta muitas batalhas, porque havia grupos dentro da comunidade de Corinto que estavam questionando a autoridade do apóstolo Paulo sobre o seu chamado, a sua vocação, tudo quanto ele realizava em prol do reino de Deus. E nessa carta Paulo fala com a igreja, orientando a comunidade e pastoreando o coração daquelas pessoas que mesmo diante dos momentos pelos quais viviam, estavam colocando-se de maneira oposta ao apóstolo. E nesses versos que nós vamos ler, o apóstolo Paulo, ele mostra com transparência a sua vida. Ele se alegra diante de Deus e diante da comunidade de poder dizer que ele é quem ele é. Que as suas palavras, o seu comportamento, as suas atitudes, não são atitudes mascaradas, fingidas, atitudes de alguém que se comporta de determinada forma com uma pessoa e determinada forma com outra. Paulo está escrevendo, e nesses versos que a gente vai ler, Paulo se alegra em poder testemunhar de que ele é quem ele é. E não só é quem ele é, mas ele é quem Deus está o tornando a ser. Alguém que vai sendo moldado e transformado por Deus durante a sua jornada. E assim, então, Paulo escreve as seguintes palavras a partir do versículo 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendeis de tudo. Como também, já em parte, nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa, no dia de Jesus nosso Senhor. Até aí. O apóstolo Paulo, mesmo sendo perseguido, questionado, difamado, caluniado, mesmo sofrendo todas essas ações da parte de pessoas que compõem a comunidade cristã do primeiro século, ele, de maneira muito pacienciosa, escreve uma segunda carta à comunidade, e nesta carta ele fala sobre a sua consciência limpa de quem ele é, diante de tudo quanto as pessoas têm dito e feito em relação a ele. Paulo diz, olha, a nossa glória, e ele está falando a respeito dele, daqueles que estão com ele na elaboração da carta, ele diz assim, olha, nós temos a satisfação, o orgulho, mas não o orgulho humano, de vanglória, de puxar para si, algo que traga reconhecimento. Ele fala de uma alegria, uma satisfação, uma realização pessoal, de alguém que pode dizer o seguinte, eu sei quem eu sou e eu nunca fingir ser quem não sou. Eu tenho a minha consciência limpa. Esse é o testemunho da minha consciência. Paulo tem um coração tão tranquilo. Paulo é aquele que pode chegar no final de um dia, de trabalho, de luta, de dificuldades, colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque ele tem a consciência limpa. Ele não tem algo que lhe incomoda, que gera confronto em relação ao que ele disse e o que ele fez. Não há oposição na imagem que ele apresenta de quem realmente ele é. Então Paulo ele fala a respeito dessa sua consciência diante de Deus. Em meio ao sofrimento, ele pode dizer, olha, eu continuo agindo de maneira íntegra. Esta é a lição que Paulo traz à comunidade de Corinto nesses versículos e que serve muito bem para nós. Entender quem somos e ser quem somos.
entendermos quem Deus tem nos tornado a ser e não termos o constrangimento de nos deixar ver pelos outros quem de fato somos, em nossas limitações, em nossas qualidades, em nossas dificuldades e em nossas superações. Nós sofremos muito porque na sociedade há uma tentativa de se criar uma imagem. Nós somos, desde a pré-adolescência, incentivados a criarmos um ideal de quem somos. E a vinda das mídias sociais fortaleceu e impulsionou ainda mais tudo isso. A criação de uma identidade que nem sempre, e na maioria das vezes não está associada a quem de fato a pessoa é. Ela quer mostrar, ela quer que as pessoas enxerguem aquilo que ela tem o desejo de apresentar. Por isso ela consegue, às vezes, publicar uma imagem em que ela parece estar extremamente feliz, em uma paisagem linda, mas na verdade ela está profundamente abatida e desesperada. Nem sempre a imagem reflete de fato o que está no coração. Nós sabemos dessa enganação virtual. Nós sabemos dessa tentativa de mostrar uma alegria que nem sempre é real. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve esses versos, ele está dizendo: olha, uma coisa eu tenho a tranquilidade de dizer para vocês: eu sou quem eu sou. Se vocês estão me caluniando, me difamando, se vocês estão me perseguindo, se vocês estão me questionando, eu entendo tudo isso de vocês. Eu entendo. Porque isso é próprio da natureza humana, de questionar, de se indispor, de perseguir. O pecado humano leva a isso, mas eu consigo pôr a minha cabeça tranquila no travesseiro, porque eu sei que eu sou quem realmente eu sou diante de vocês. Vocês não podem dizer que eu não me mostrei como de fato sou. E por isso eu tenho a consciência limpa. Eu tenho o testemunho da minha consciência. Eu estou tranquilo. E esta tranquilidade que o apóstolo Paulo demonstra é a tranquilidade de quem realmente se entendeu aceito e escolhido por Deus em Cristo Jesus. Porque entender as suas imperfeições e ao mesmo tempo ter a consciência tranquila em saber que Deus está lhe transformando, lhe moldando, só é possível para quem compreendeu a graça de Deus que se manifesta acima de todas as coisas. É saber que Deus está nos transformando dia após dia a sua imagem e semelhança. É entender que essa ação do Espírito de Deus em nos moldar é algo contínuo e constante e que prosseguirá, até prosseguirá, e o apóstolo Paulo deixa isso claro, que na continuidade dos versos, ele vai dizer da alegria no dia em que os cristãos de Corinto compreenderão de maneira perfeita aquilo que ele está dizendo. Então Paulo, ele não só fala do tempo presente, mas ele lança uma perspectiva do futuro, dizendo: olha, haverá um dia, o dia em que Cristo retornar, o dia em que nós estivermos na glória com Ele, em que vocês vão compreender de maneira perfeita, e nesse dia vocês vão ter a plena certeza e clareza de que eu não usei máscaras, de que eu não fingi ser quem eu não sou. Vocês vão compreender. O que eu tenho escrito para vocês, o que vocês têm lido do que eu tenho escrito, vocês compreenderam, porque eu não falo, eu não escrevo de maneira duvidosa, eu não escrevo com pegadinhas, eu não escrevo no sentido duplo, eu escrevo de uma maneira clara, porque o que eu faço é claro. É isso que Paulo está dizendo nesses versos. Paulo está dizendo: olha, eu sou muito objetivo e claro no que eu quero passar, porque eu não tenho nada para esconder. O que Deus tem feito na minha vida, o que Cristo tem feito em mim, está sendo posto de maneira clara. E nessa sua colocação, ele prossegue dizendo que ele faz isso com santidade. Santidade, nesse texto, significa integridade. Paulo está dizendo: pela graça de Deus eu tenho sido íntegro, eu tenho sido completo, eu tenho sido transparente diante de vocês. A integridade. Santidade não significa agir com perfeição. Paulo não está dizendo que ele é perfeito. Paulo está dizendo que ele está agindo
de maneira íntegra. Ele não mente, ele não esconde, ele não ludibria, ele não procura se promover, ele não procura enganar. Nenhuma dessas coisas estão presentes nas ações do apóstolo Paulo. Por isso ele pode dizer, olha, eu tenho agido com santidade. Não é fácil agir com santidade, não é fácil agir com integridade. É sempre difícil fazer aquilo que é certo, ao invés de fazer aquilo que parece ser o melhor. É difícil. Mas Paulo, ele pode se alegrar no Senhor, dizendo que ele age com integridade. E para quem conhece a história do apóstolo Paulo, os momentos que ele vivenciou, ele pagou muito caro pela sua atitude de transparência. Ele não foi só perseguido, caluniado, injuriado, mas ele sofreu violências, violência física. Ele foi apedrejado, foi escorraçado, posto para fora de cidades, por ser quem ele era, por falar o que ele falava, por viver como ele vivia. O apóstolo Paulo enfrentou tudo isso, mas ele, ainda assim, pôde dizer que ele tinha a mente tranquila, a consciência limpa, porque ele não fez absolutamente nada com fingimento. E ele continua dizendo que ele fez isso com sinceridade diante de Deus. Ou seja, a sinceridade de Deus é uma sinceridade que provém de Deus. Algo que Deus realizou no seu coração e na sua vida. E ele pode dizer, olha, eu tenho sido sincero em todas as coisas que tenho feito. E aí então vem uma palavra do apóstolo Paulo que eu queria que você refletisse comigo aqui hoje à noite também. Quando ele diz da sua integridade, da sua consciência, da sua sinceridade, ele vai dizer que a sua ação não é com sabedoria humana, mas com a graça que provém de Deus, com a graça divina. Ele diz, olha, eu não tenho agido de acordo com a sabedoria humana, eu tenho agido de acordo com a graça de Deus que tem operado em mim. O juízo do apóstolo Paulo é dirigido não pelo conhecimento que ele adquiriu através dos seus estudos, através da sua formação, através das suas experiências pessoais. Não que essas coisas não sejam importantes, porque elas são extremamente necessárias. Elas, inclusive, fazem parte de quem somos. Mas Paulo está dizendo que todas essas coisas foram submetidas à sabedoria que procede da graça de Deus. Sabedoria humana não é o que conduz o apóstolo Paulo na sua caminhada, mas sim a graça divina. Paulo não está diminuindo ou menosprezando o conhecimento técnico, a formação, a ciência. O propósito do apóstolo Paulo não é de forma alguma dizer que todas essas coisas não têm sentido, ou até mesmo que a fé é ilógica, que a fé é desconectada da razão, da reflexão. Paulo não está dizendo isso. O que Paulo está dizendo é que ele aprendeu a agir e a viver dependendo da graça divina, porque a sabedoria humana não é suficiente, ela não tem condições para fazer com que a nossa vida possa encontrar sentido. É necessária a graça divina. Até porque tem coisas que, para viver de acordo com os valores do reino de Deus, é necessário não seguir o conselho da sabedoria humana. É preciso, às vezes, andar na contramão. Nós iniciamos na escola dominical, na semana passada, e a gente vai ficar alguns domingos trabalhando sobre isso, que é uma reflexão sobre o trabalho. Nós iniciamos uma série de mensagens falando sobre o trabalho, a importância do trabalho, como a Bíblia fala sobre o trabalho, de que forma a humanidade vê o trabalho, como nós nos relacionamos com a ideia de trabalho, o que a gente busca no trabalho. E nós temos conversado muito sobre isso nos nossos domingos pela manhã. E na aula retrasada, no domingo retrasado, eu trouxe uma reflexão da forma como a percepção sobre a nossa relação com o trabalho mudou no decorrer dos anos. Porque as pessoas em busca de sucesso saíram de um conceito de que o sucesso ele era vivido em família, né? Houve um período em que a pessoa bem-sucedida era um homem que tinha sua família, que era casado, tinha os seus filhos. Esse conceito do núcleo familiar
era algo que demonstrava realização pessoal, sucesso. O marido que saía para trabalhar, naquela visão bem antiga, inclusive mais focada na figura masculina, e a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, cuidando do almoço, arrumando as coisas. Houve tempo, inclusive, que a mulher tinha que matar a galinha, tinha que despenar a galinha, tinha que ficar o dia inteiro mesmo, porque para dar conta disso, pelo amor de Deus. Né? Graças a Deus, hoje você vai lá e fala assim, vê 1 quilo para mim em filé. Aí vem rapidinho, está muito mais fácil. Né? Mas houve uma época que era trabalhoso. E esse era o conceito de sucesso. Só que as famílias começaram a passar por lutas. Houve divórcios, agressão física. Houve maridos que caíram no alcoolismo e não sustentavam suas famílias, gastavam seus recursos com álcool. Tinham famílias que, por causa do adultério, sofriam com a separação. E os filhos dessas crises familiares começaram a ter uma mudança na perspectiva de vida. E começaram a ver o sucesso já não mais no ambiente familiar, porque a família em alguns momentos eram disfuncionais. E começaram a procurar o sucesso aonde? No trabalho. O trabalho começou a ser o palco da realização. Aí a mulher já entrou para o mercado de trabalho, e aí o sucesso começou a ser tanto para o ambiente, para o universo masculino, quanto para o universo feminino. Olha, o que é importante na minha vida é eu ter sucesso. É eu conseguir crescer na minha carreira. É eu conseguir ter o meu diploma, é eu conseguir me alocar numa empresa bem-sucedida, é eu crescer. É eu conseguir fazer o meu nome. E a gente começou a viver pensando que ser bem-sucedido era ter um nome reconhecido, um nome que fizesse jus à nossa história. Inclusive, tem muitas pessoas que se preocupam com o legado. O que eu vou deixar? O que eu vou deixar? O que meu nome vai representar depois que eu for? Só que não encontrou sucesso nisso também porque as pessoas adoeceram. Começaram a trabalhar o tempo todo, que a saúde mental arrebentou. Veio estresse, veio depressão, veio ansiedade. As pessoas adoeceram e elas começaram a dizer, não dá para ser feliz em busca do sucesso. Porque o sucesso, nesse aspecto, não é para todos, não é todo mundo que vai alcançar os grandes cargos, as grandes referências. Não é todo mundo que vai ser influencer. Daí as pessoas começaram a achar que ser bem-sucedido era ter dinheiro. Não, se eu não posso ter o sucesso, o que importa é o quanto eu ganho. A sabedoria humana, ela vai conduzindo a gente a esse estilo de vida. A sabedoria humana vai tentando colocar em nós axiomas. E axiomas são frases que parecem verdadeiras para nós e que nós passamos a viver em busca delas, porque entendemos que desta forma a gente vai conseguir realizar aquilo que sonhamos. Então, um axioma, todo mundo que ganha bem é feliz. Então eu preciso enriquecer para ser feliz. E dentro da compreensão da sabedoria humana, a gente começa a buscar todas essas coisas. E por mais que elas não nos realizem, nós substituímos por outras. Nós vamos substituindo. Às vezes nem percebemos, mas nós vamos substituindo. Quando não alcançamos o que esperávamos, nós substituímos. A sabedoria humana, ela é limitada, porque ela tenta trazer para nós formas de lidar com as coisas do cotidiano que nem sempre são corretas. Acumule o máximo que você puder, porque você pode enfrentar dificuldades, então você tem que acumular. É importante você guardar, é importante você precaver. Mas na graça divina, no Evangelho de Cristo, é tão importante a precaução quanto a solidariedade, quanto a distribuição. Então, quando o apóstolo Paulo diz que ele não tem vivido baseado na sabedoria humana, mas que ele tem vivido dependente da graça divina, ele não está negando a ciência, o conhecimento, ele não está aqui criando uma oposição entre fé e ciência, ele não está partindo para uma fé ignorante, uma fé desfocada daquilo que é comprovado cientificamente. O que ele está dizendo é o seguinte, que o que nos dirige, o que nos orienta, o que nos faz caminhar, não é a sabedoria humana, é a manifestação da graça de Deus em nós. Ela é quem nos faz prosseguir. E Paulo ele diz isso para a comunidade de Corinto, ele diz, olha, eu tenho vivido na graça divina. Porque se fosse na sabedoria humana, quando me tacaram a primeira pedra, eu devolveria com a paulada. Porque a sabedoria humana vai dizer, dá um boi para não entrar numa briga.
mas dá uma boiada para não sair. Vai ensinar você, muitas vezes, a retribuir o mal com o mal. A sabedoria humana vai procurar, de várias formas, criar uma autoproteção para você e você agir de acordo com os princípios e valores do mundo. Mas a graça divina muda totalmente a sua perspectiva e você começa a agir de acordo com os valores do reino de Deus. E ser quem você é, dirigido pelos valores do reino de Deus, é o que traz a consciência limpa e a tranquilidade de poder colocar a cabeça no travesseiro e saber que Deus, pela sua graça, cuida de você. E o apóstolo Paulo vai continuar nesses versos dizendo que a maneira como ele tem vivido no mundo é a forma como ele tem vivido também no meio da comunidade. Paulo ele faz essa distinção do mundo e da comunidade, não porque ele vai viver de uma forma entre os irmãos da comunidade, de outra forma no mundo, na sociedade. O que Paulo quer deixar claro para os cristãos de Corinto é que quem ele é dentro da comunidade, no convívio com os irmãos da fé, é a mesma pessoa que vive na sociedade na qual está inserido. Paulo, ele fazia tendas, ele era um artesão. Ele, além de pregar o evangelho, ele trabalhava com o propósito de levantar recursos para poder prosseguir na sua missão, na sua obra. E como um artesão, no seu trabalho, ele era um comerciante, ele vivia essa vida do mercado, de compra, de venda. Ele tinha as suas relações não só de amizades fora da comunidade, mas ele tinha as suas relações de negócio fora da comunidade. E Paulo tem a tranquilidade de dizer o seguinte: olha, quem eu sou nos meus negócios é a mesma pessoa que eu sou dentro da igreja. Vejam a profundidade do que Paulo está dizendo. Se fosse nos dias de hoje, o que Paulo diria é o seguinte: eu sou a mesma pessoa no domingo à noite e na segunda-feira às 8 horas da manhã. As pessoas que convivem comigo dentro do templo e as pessoas que convivem comigo no meu ambiente de trabalho sabem que eu sou a mesma pessoa. Que eu compartilho das mesmas ideias, que eu defendo os mesmos ideais, que eu sou a mesma pessoa. E isso traz ao apóstolo Paulo tranquilidade. E que essa tranquilidade de ser quem somos e deixar Deus trabalhar em nós para nos transformar dia após dia à imagem e semelhança de Cristo, possa estar presente no nosso coração, que nós possamos buscar isso, que nós possamos agir de acordo com a graça divina e não de acordo com a sabedoria humana. Por mais que os recursos humanos possam ser úteis, e em muitos momentos são úteis, nós precisamos nos lembrar que nós estamos na dependência da graça e não dos recursos humanos. Vou dar um exemplo para você do meio cristão hoje. Nós temos recursos que são muito bons e que ajudam. Hoje nós temos uma igreja cristã, evangélica, brasileira, não só brasileira, mas eu vou focar na nossa realidade brasileira, que é a religião midiática. Hoje nós abrimos as nossas mídias sociais, seja o Instagram ou o Facebook, e a gente tem os cultos nas mídias sociais, né? Nós temos a postagem de frases, nós temos as fotos do culto, nós temos a gravação de um pedaço do louvor, nós temos recortes da pregação do domingo. Há um trabalho de marketing, e hoje é um trabalho de marketing mesmo. Inclusive tem igrejas que contratam um marqueteiro com o propósito de impulsionar a visibilidade, impulsionar o engajamento, trazer mais participação. Isso no meio cristão. Há técnicas para tirar foto. Não é tirar foto de qualquer gente, tirar foto, né? Tem que ser com um celular bom, imagem bonita. Então, assim, na hora que o irmão está lá cantando, louvado seja o Senhor, o pessoal tira foto, aí você fecha o olho naquela hora, você baixa a cabeça, finge que você está em profunda oração, há todo um trabalho cinematográfico para... Né? A pessoa está lá louvando, não sei o que lá, passa alguém filmando. Vocês estão entendendo a diferença da sabedoria humana da graça divina? Há uma forma de performance para poder apresentar uma imagem. Por mais que o marketing, por mais que a divulgação, por mais que o engajamento seja importante hoje como uma ferramenta de comunicação, o que sustenta a igreja de Cristo não é isso. O que sustenta a igreja de Cristo é o Espírito Santo de Deus que conduz o seu povo. É a nossa devoção real, sincera. É a nossa devoção pessoal, a nossa fidelidade ao Senhor.
nosso compromisso com Deus, a nossa fidelidade na entrega dos dízimos, das ofertas, a nossa vida de oração em casa, o nosso ato de educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Não adianta termos profissionalismo no marketing e não ter joelho dobrado diante do Senhor, não adianta. Não adianta sabedoria humana, não adianta conhecimento humano, não adianta conhecimento técnico, se não houver dependência da graça divina. Não tem jeito. E é isso que Paulo está dizendo com essa expressão, é isso que Paulo está trazendo para nós na nossa reflexão. Nós podemos encontrar comunidades que fazem obras sociais, que ajudam as pessoas, que é um ato importante da vida da igreja. A igreja precisa cuidar e atentar as pessoas em situações de fragilidade. Pessoas que enfrentam crises de desemprego, que enfrentam a fome, que passam por lutas. Precisa se engajar e atender as necessidades das pessoas que estão em dificuldade. Mas isso precisa ser com a consciência de um coração de servo. Precisa ser com a consciência de que quer fazer para o outro o bem que gostariam que fizesse para eles, se estivessem passando por lutas. E não para autopromoção. Não para poder se aparecer, não para poder mostrar que está alinhado com as ideias do trabalho social nos dias de hoje. É preciso que tudo quanto façamos seja de fato na dependência divina e não para atender uma sabedoria humana em que as pessoas digam, faça isso que dá resultados. Façam isso porque dá resultados. Nem sempre o que Deus está fazendo tem resultados como a sabedoria humana computa. Nem sempre o que Deus está fazendo dá para ser quantificado como a sabedoria humana quantifica. Eu imagino, esses tempos atrás, eu reli um livro que chama Ânimo, do Eugene Peterson. Esse livro já foi publicado há muitos anos atrás com o nome Corra com os Cavalos. Ele trabalha com a vida do profeta Jeremias. Não sei se você conhece o profeta Jeremias, a história do profeta Jeremias. Mas o profeta Jeremias desenvolveu seu ministério num período muito difícil no meio do povo de Israel. E Jeremias teve muitos anos de ministério. Pensa num homem que sofreu. Sofreu de todas as formas que você imagina. E nenhuma pessoa se converteu no ministério do profeta Jeremias. Imagine, um profeta que pagou com a própria vida, sofreu, pregou, exortou, foi humilhado, e ele partiu para a glória sem uma conversão. Mas foi um profeta segundo o coração de Deus. Deus usou o seu profeta naquele tempo. Portanto, quando nós falamos sobre graça divina, nós precisamos entender que Deus age nas nossas vidas, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade, no ambiente que estamos, além da sabedoria humana. E Paulo coloca isso para nós aqui. Portanto, que hoje, que nós em Cristo Jesus possamos descansar e procurar nele viver uma vida de integridade e de sinceridade, sabendo que o mais importante é sermos fiéis a Deus e descansarmos no fato de que Deus cuidará de todas as outras coisas. Que possamos chegar em casa depois de um dia de trabalho, depois de um dia difícil, depois de uma semana marcada por lutas, deitar nossa cabeça no travesseiro e dizer, Senhor, muito obrigado porque eu posso dormir em paz. Dizer como o salmista, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Que possamos ter essa tranquilidade e que sejamos de fato pessoas abertas para receber esse cuidar e esse tratamento de Deus nas nossas vidas e permitir que as pessoas vejam quem de fato nós somos, mesmo nas nossas imperfeições e fragilidades, que possamos ser abertos, sabendo que Deus vai nos transformando dia a dia, até nos transformar em homens e mulheres perfeitos, à sua imagem e semelhança, que acontecerá só na glória eterna, mas seremos dia após dia transformados. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe,